Olá, seja bem-vindo ao programa Governança em Pauta. Nós vamos falar sobre práticas de compliance, fornecedores e contratos. A gente sabe que gerir contratos, gerir fornecedores é algo complexo, mas também não é algo impossível. E para ajudar você que está nos acompanhando, nós temos a participação das administradoras Natália Curicatzer. Seja bem-vinda, Natália, tudo bem? Olá, tudo bom, Josué? É prazer estar aqui, né, para a gente abordar esse tema tão importante para as empresas. E Cleide Monteiro, tudo bem, Cleide? Olá, Josué. É um prazer estar aqui compartilhando sobre esse assunto e a oportunidade também de estar participando desse programa, considerando até os aspectos que a gente tem vivido, né, esse distanciamento. É uma forma da gente estar junto. Obrigada. Natália e Cleide são membros da Comissão Especial de Governança Corporativa do CRA-RJ e certamente têm muitas dicas, muitas informações para dar para os nossos estudantes da administração, para que eles já entrem no mercado com um pouco mais de conhecimento e também para os profissionais da administração para que possam aprimorar as suas atuações. Natália, qual a importância de se saber sobre os fornecedores, como avaliar, como gerir esses fornecedores diante dessa questão que a gente tem trabalhado, o compliance e essa gestão de contratos e fornecedores? Bom, José, a importância da gente conhecer, né, os fornecedores é da gente poder identificar os riscos que aquele fornecedor ele pode trazer para a minha empresa, né, e tentar minimizar esses riscos. Então, assim, é muito importante a empresa conhecer previamente esse fornecedor para identificar pontos de alertas, né, nesse relacionamento e aí estabelecer controles para mitigar os riscos e fazer o devido monitoramento, porque imagina um fornecedor, né, da empresa, fornecedor meu, que um belo dia, enfim, apareça envolvido em algum ato ilícito ou uma situação antiética e até mesmo no âmbito do meu contrato. Então, o que isso pode impactar para a minha empresa, né? Isso traz um impacto negativo para a minha empresa, um dano à imagem, né? Expõe a empresa negativamente na sociedade, gera um impacto financeiro, né? O custo do não compliance, o custo de eu não ter adotado mecanismos de integridade anteriormente para me relacionar com os meus terceiros, né? Isso pode até trazer uma responsabilização para a empresa, porque é importante a gente ressaltar aqui que o decreto 8.420, né, que regulamenta a lei anticorrupção, ele traz no seu artigo 42 alguns parâmetros para um programa de compliance. E um desses parâmetros é a diligência apropriada nas contratações e na supervisão desses terceiros. E, enfim, e como a gente pode fazer isso? Então, assim, como avaliar os fornecedores? A empresa tem que estruturar um processo de avaliação de integridade, né, que ela vai, por meio de uma diligência prévia, ela vai conhecer seu fornecedor. Então, esse processo a gente chama de due diligence. Então, é bom assim, a gente considerar alguns aspectos importantes para estruturar um processo de avaliação de integridade. Esse processo ele deve ser baseado em risco. Então, a empresa tem que direcionar seus esforços para fazer a due diligence naqueles terceiros que representam maior risco para a minha empresa. Então, é um processo baseado em risco, né? A diligência ela tem que ser prévia. Eu tenho que fazer a diligência previamente à assinatura do meu contrato. Então, eu tenho que conhecer previamente com quem eu vou me relacionar ou estabelecer um contrato, né? Para eu fazer um monitoramento posterior. E a diligência também, a due diligence, ela tem que ser periódica. Então, no momento, antes da assinatura do contrato, eu vou conhecer meu fornecedor e, posterior à assinatura do contrato, eu vou monitorar o meu fornecedor, né? Então, a due diligence, né, no monitoramento, ela deve ser revisada, até mesmo porque para eu saber se teve algum fato novo que vai fazer com que a empresa, o compliance da empresa, deva agir nesse fato, né? E o quarto ponto que a gente tem que considerar como um aspecto importante
importante nesse processo de avaliação é documentar, é a documentação. Então, a gente tem que documentar, né, que o compliance, ele fez a diligência, ele avaliou seu fornecedor, ele monitorou seu fornecedor. Então, as evidências são muito importantes, porque mostra que o seu compliance, seu programa de integridade é um programa efetivo, ele funciona. Então, esse processo todo traz muita segurança para a empresa, né, e mostra que o programa de integridade da empresa, ele realmente funciona. Ô, Cleide, a Natália fala sobre esse acompanhamento desses fornecedores para que, se caso aconteça alguma coisa, isso é um tipo de previsão de riscos, seria isso? Para poder mitigar um risco que vai acontecer, uma coisinha que acontece aqui é pequeno, daqui a 10 anos pode explodir e ruir todo esse império, seria esse tipo de visão? Sim, na verdade, quando você aplica o mapeamento de risco, principalmente aplicado no due diligence, você tem que avaliar dentro da tua cadeia de fornecimento e também do produto ou serviço que a empresa presta, né? Eu digo o contratante, né? Dentro disso, ele tem também que avaliar se essa contratação, se ela tem algum tipo de impacto ou se algum ponto desta contratação futura ou da situação do próprio fornecedor, se vai dar algum tipo de consequência e que tipo de consequência seria essa. O impacto, ele pode ser alto e pode trazer prejuízos grandes, assim como esse fornecedor pode ser contratado para alguma coisa cujo o risco de uma determinada situação acontecer ser baixo. De qualquer forma, quando você monta o plano de risco, você está fazendo exatamente a mitigação desse risco. E dependendo do que seja essa contratação, é absolutamente prudente que o gestor, ele adote esse tipo de prática. Natália, para esse tipo de serviço, é interessante contratar terceirizados? Há algum risco em você contratar alguém para fazer o due diligence? E quem vai fazer esse due diligence de quem está acompanhando os contratados? Porque parece uma cadeia que não tem fim. Como seria isso? Então, José, para determinadas operações, né, podem ser até operações mais complexas, que a empresa talvez não tenha fôlego para fazer esse processo, né, ela pode até contratar uma empresa para realizar a due diligence. Mas é interessante, e como boa prática de compliance, que a empresa tenha internamente um processo estruturado para avaliar seus fornecedores, né? Isso é importante. E, assim, foi muito bem colocado o que a Cleide falou, que para fazer esse mapeamento de riscos, né, para esse processo ser baseado em risco, eu preciso conhecer o negócio da minha empresa. Então, eu tenho que conhecer o negócio para identificar que áreas, né, eu vou ter mais, eu vou estar mais exposto ao risco com o fornecedor. E agora a gente está numa situação que parece que as coisas estão mais arriscadas ainda. Essa pandemia, o isolamento social, recessão econômica e uma série de coisas envolvendo o mundo. Como fica essa questão diante do atual cenário? A gente corre mais riscos de ter empresas oferecendo serviços ou produtos com maiores problemas, ou é uma situação mais apocalíptica que passa somente pela cabeça das pessoas? O que está acontecendo de fato, Natália? Então, como a gente tem visto, né, nos noticiários, acredito que a gente esteja mais exposto, né, a riscos nesse tipo de contratação, porque são contratações emergenciais, são contratações que demandam uma certa urgência para atendimento, né, às demandas da pandemia. Então, nessas contratações emergenciais, talvez a empresa não tenha tempo suficiente para fazer uma diligência adequada a determinado fornecedor, né? E isso, com certeza, expõe a empresa a um risco muito maior, né? Um risco de fraude, um risco de corrupção, a um risco, enfim, de conflito de interesses. Então, expõe a empresa. Só que, apesar disso, né, de ser
uma contratação urgente, emergencial, o compliance ele deve se adaptar a esse tipo de contratação. Então, ele deve estar atento. É boa prática de compliance, por mais que essas contratações devam, né, ocorrer rapidamente, o compliance ele deve atuar. Então, ele deve estabelecer alguns requisitos mínimos para poder atuar nesse processo de contratação e até no monitoramento desse contrato, né? Desde a compra, né, desse equipamento ou da contratação de uma prestação de serviços até a entrega do serviço imaterial. Então, assim, é boa prática o compliance se adaptar a esse tipo e atuar junto a essas contratações, né, relacionadas à pandemia. Então, assim, o que o compliance pode orientar, né? A transparência no processo de compras e contratações desses serviços, ter um preço compatível com o preço de mercado, né? Verificar se a empresa teve alguma sanção. Então, assim, tentar atuar, né, não impactando esse processo, mas agregando valor e contribuindo para que isso traga segurança para a organização. Natália, você fala sobre a questão de o profissional, o gestor de compliance, estar preparado, e aí a gente entra muito na questão da educação contínua, né? Então, é preciso sempre buscar e se adaptar o mais rápido possível para sobreviver ao mercado. Quais caminhos que o profissional da administração pode percorrer para se manter atualizado dessa forma, de repente se adaptar de maneira mais rápida para poder sobreviver? Bom, é importante, né, o profissional que queira seguir esse caminho, né, relacionado à integridade, compliance. A gente tem diversos cursos no mercado, né, relacionado a isso. Órgãos também da administração pública, como, por exemplo, a CGU, TCU, eles dispõem de documentos orientativos, diversos documentos orientativos, não só para empresas públicas estatais, mas como para empresas privadas. E, enfim, a gente hoje tem muito recurso, né, disponível para o profissional que queira se aprimorar nesse assunto. Então, claro, nós temos a Comissão Especial de Governança Corporativa, exatamente, trazendo insights e conhecimentos. Isso mesmo. Cleide, a gente entra agora na questão de contrato. A Natália falou, né, sobre os cuidados que precisa se ter nessa avaliação de fornecedores para se contratar melhor. Agora a gente entra efetivamente no contrato, naquilo que precisa ser cumprido. Eu te pergunto, quais os principais cuidados que precisam ser tomados na hora de se fazer esses contratos, de se assinar, de se aceitar aquilo que é proposto? Como a Natália bem colocou anteriormente, todo esse processo da diligência, né, e da composição e da qualificação dos seus fornecedores, ela se torna absolutamente estratégica quando você coloca o seu processo de aquisição na rua, né? Agora, além da identificação e do fornecedor, você também precisa prestar atenção naquilo que vai ser contratado, né? Porque o que acontece? O contrato, na verdade, ele é um instrumento que é finalizado a partir do momento que você faz todo o processo da aquisição. Então, na verdade, é a partir dali que toda a relação comercial vai se basear. Só que isso acontece, esse acordo, digamos assim, que são as cláusulas tanto de fornecimento de bens e materiais quanto de serviços, acontece de acordo com alguns requisitos e de algumas condições. Essas condições são apresentadas normalmente nas propostas, né? Então, as propostas, elas precisam estar de acordo com aquilo que se deseja adquirir, né? E essa análise, ela não pode ser feita apenas como o mercado pratica e como todo mundo fala, avaliação de 3 fornecedores, cotação de 3 propostas. Quanto mais propostas você tiver do mercado em relação àquilo que se deseja adquirir, melhor. Por que isso é salutar e é uma boa prática? Porque muitas vezes você pode obter propostas
com valores e com conteúdos até diferentes daquilo que você precisa. E aí você perde um pouco da referência de comparação. Então, você pode ter, dentro de um grupamento de propostas que estão muito abaixo do que você esperava, ou propostas que estão com valores muito acima daquilo que você supunha que fosse custar aquilo que você precisa comprar para a empresa onde você trabalha. Então, quando isso acontece, a sua média, que a grande maioria trabalha assim, né? Qual é a média, né? Para você poder lançar a sua proposta de compra para o mercado, essa média, ela fica comprometida. Então, o correto é você afastar tanto os extremos, né? Tanto os valores mais altos quanto os valores mais baixos para você trabalhar dentro de uma média. Além dessa questão, tem que se enquadrar também, antes de se fazer o contrato, verificar se aquele contrato, aquela contratação e essas condições, elas estão de acordo com as normas ou com os estatutos, dependendo da empresa onde você trabalha, se está de acordo com tudo aquilo. Eu já trabalhei em empresas que não aceitavam determinados tipos de pagamento ou que exigiam que o prazo para pagar o fornecedor fosse uma coisa diferente do que é praticado no mercado. E, por conta disso, eu já perdi fornecedores, né? Então, isso é uma outra questão. Um outro ponto importante, também reforçando o que a Natália colocou anteriormente, porque muitas vezes esses fornecedores, eles podem ter algum tipo de correlação com funcionários da empresa onde você trabalha, com algum diretor, com algum sócio, e às vezes isso pode comprometer. Agora, todo contrato, ele é um contrato o contrato ele é feito de duas mãos, né? Uma que vai e uma que volta, né? Tem a parte do contratante e tem a parte do contratado. Então, tudo isso tem que estar alinhado para que o contrato se dê e, obviamente, haver a fiscalização desse contrato. Quem é que vai acompanhar esse contrato? Quem é que vai conferir se aquilo que está sendo proposto vai ser efetivamente realizado ou não? E nesses tempos de pandemia, eu gostaria também de acrescentar uma coisa que acontece muito, que são as doações, né? Existem doações de coisas, de bens, de alimentos, etc., e existem também as doações em dinheiro. Quando a gente fala das doações, a gente está falando efetivamente de algo de valor, seja ele um alimento, seja ele uma moeda. Então, é sempre bom que tanto o doador quanto a pessoa que recebe a doação procure também conhecer as origens disso, né? A necessidade exata de quem está recebendo e aquele que está recebendo, de quem está recebendo e de que maneira está recebendo. Isso tudo precisa ficar evidenciado, porque muitas vezes essas doações a gente sabe que em todo o processo de aquisição, mesmo que seja através de uma doação, eles são passíveis de uma fiscalização futura. Bom, Cleide, então há todos esses aspectos que a gente precisa observar, e até na questão de doações, que eu acho que vincula muito a ONGs, principalmente, instituições que atendem pessoas com certa dificuldade de acesso, e que um mau fornecedor até de doações pode prejudicar esse tipo de instituições. Ô, Natália, quais aspectos a gente precisa observar nesses fornecedores em todos os níveis, seja fornecendo um serviço, seja até fornecendo um tipo de doação? Bom, então, na prática, né, o que a gente costuma aplicar? A gente aplica um formulário de due diligence, abordando aspectos relevantes para a empresa conhecer seu fornecedor. Então, assim, um formulário de due diligence, o fornecedor irá preencher esse formulário, e nesse formulário ele pode conter, como, por exemplo, né, tirando o aspecto técnico, que, óbvio, a empresa ela deve possuir para prestar aquele tipo de serviço ou para vender aquele tipo de algum material. Então, eu devo conhecer o perfil da empresa, né? Quais são seus sócios,
quem são seus diretores, o presidente, a empresa já teve nomes anteriores ao nome atual dela, né, em que países ela atua, que tipo de relacionamento, seus administradores têm relacionamento com agente público, né, a empresa já teve algum histórico de corrupção, né, nos últimos, por exemplo, eu posso colocar um limite de data, nos últimos 10 anos, a empresa possui algum programa de compliance, ela tem algum canal de denúncia, né, que é disponível no seu site, ela tem um código de ética. Então, são pontos relevantes que vai fazer que eu conheça meu fornecedor e eu classifique esse fornecedor quanto ao risco que ele representa. Porque se um fornecedor já tivesse sido envolvido, né, numa operação, tem algum histórico de corrupção, o meu risco vai subir, né? O meu fornecedor, esse fornecedor provavelmente vai ser um risco muito alto e eu vou ter que estabelecer controles e monitorar esse fornecedor de maneira mais monitorar de maneira mais forte, né? Eu tenho que direcionar meus esforços para esse fornecedor. Então, a empresa ela tem que saber conhecer alguns aspectos que ela considere relevantes desses fornecedores. O Cleide, a Natália, né, levanta essa questão da investigação dos fornecedores para que não se contrate alguém que talvez esteja já envolvido em corrupção, tenha tido nomes de empresas que fecharam por algum outro tipo de problema, e a gente não pode negar que está numa situação completamente diferente daquilo que a gente viveu, né, através das décadas, aí, que é essa pandemia, e que tem surgido muitos contratos duvidosos, por assim dizer, principalmente na esfera pública. E eu queria que você falasse por que isso tem acontecido. As pessoas estão mais dispersas ou estão tentando aproveitar a situação do momento? E, por outro lado, como a gente pode fazer para evitar que isso aconteça ou que as empresas contratem esses fornecedores duvidosos, esses contratos duvidosos? Na atualidade, nessa situação de pandemia, onde ações urgentes e emergentes se tornam, assim, absolutamente necessárias, é muito natural que o gestor público ou de qualquer outra empresa, até mesmo privada, lance mão de rapidez, né, desse tipo de atitude para poder fazer as suas contratações. No âmbito público, existem recursos que podem ser utilizados quando você tem a calamidade pública, né? Muitos estados, municípios e órgãos também da administração pública lançaram mão disso para poder fazer as compras por dispensa de licitação, por exemplo, né? E aí é que mora o perigo, porque mesmo você tendo a condição de realizar essas aquisições, tanto de bens quanto de serviços, sem passar exatamente pelo processo licitatório, o processo comum, o processo ordinário, você precisa ter, talvez até, o dobro de cuidado, né? Porque eu aprendi, com a experiência profissional, inclusive, de que não basta você ser ético, né? E andar direitinho, você precisa aparecer também, né? E o que dá toda essa integridade? São as evidências. Então, quanto mais evidência você tiver, quanto mais respaldo você tiver para fazer a contratação, é melhor, né? Os pontos nevrálgicos do processo de compra, ele também precisa passar pela integridade, pela transparência, pela evidência de preços. A gente precisa redobrar as fundamentações dessas compras, né? Ampliar as pesquisas de preço, tanto dos fornecedores quanto também da própria origem dos fornecedores, porque a gente sabe que tem muita gente boa, muita gente séria no mercado, mas a gente também conhece os aventureiros, né? Que poderão querer se aproveitar dessa situação para ter algum tipo de lucratividade, né? Então, tudo isso precisa estar sendo observado e evidenciado, né? Eu acredito que todos nós, tanto da área pública quanto da área privada, a gente precisa estar
com muita atenção em relação a isso. E só complementando o que a Cleide abordou, Josué, assim, eu acho que é muito importante o compliance, ele ser parceiro, né? Ele estabelecer uma relação de parceria, porque às vezes a área de compras, por exemplo, ela talvez possa ver o compliance como algo que vai impactar o processo. E quando não é isso, né, a gente vai trazer segurança para a empresa, para o processo de contratação e para a empresa, obviamente, para evitar todos aqueles riscos que a gente conhece, que a gente vê no noticiário. Então, assim, é muito importante essa parceria do compliance com as áreas responsáveis por esses processos de compra, doações, e ainda mais nessa época de pandemia, né, que a gente está muito mais exposto. Ô, Cleide, a Natália fala dessa questão da parceria, de uma contratação mais segura, e se tiver uma má gestão desses contratos, desses fornecedores, se não tiver um bom compliance, acaba se tendo prejuízos, na verdade, para a empresa. Quais seriam os principais prejuízos ou problemas percebidos nessa situação? Teria, inclusive, algum exemplo prático para a gente? Olha, nós temos aí na mídia alguns exemplos práticos em relação a essa questão da má gestão dos contratos, né? É de conhecimento público, está sendo noticiado em todos os jornais que essa operação iniciada pelo Ministério Público, nós estamos no Rio de Janeiro, né, o Ministério Público do Rio e de outros estados também, que vem revelando indícios de irregularidade nos processos de compra, né, principalmente dos respiradores, né. E no rastro disso estão aparecendo evidências de que houve falha na gestão dos contratos, né, com a empresa responsável pelos hospitais de campanha, né. Desse caso, podemos destacar como evidências, né, claras disso, o fato da empresa ter sido penalizada anteriormente, que daí seria a questão da gestão do fornecedor, né, é uma empresa que foi proibida de prestar serviços para o governo do estado, e nesse momento de pandemia foi contratada para realizar outro tipo de fornecimento, né, em caráter emergencial, para vários contratos de um mesmo objeto, inclusive, tá? O outro fator é o preço, né, que foi praticado, que foi identificado e reconhecido como acima do praticado por outros órgãos públicos e até de outros estados, né? Então, não há como identificar que a fiscalização do contrato tenha ocorrido. É difícil você acreditar que esse contrato tenha sido acompanhado, né, em toda a sua execução, né, uma vez que as obras dos hospitais não foram concluídas dentro do prazo previsto, que certamente devem ter constado como cláusulas do contrato, mas tiveram os valores empenhados, né, ou seja, o pagamento dessas empresas, dependendo de como esse contrato foi construído, já estava reservado, né? Então, nesse caso, todos aqueles que tocaram no processo de aquisição, desde da aprovação da compra até a celebração do contrato e até a liberação dos pagamentos, todas essas pessoas podem ser convidadas a responder a questionamentos dos órgãos fiscalizadores, né, de TCU, do Tribunal de Contas do Estado, enfim. E a imagem, além do prejuízo financeiro, o prejuízo de imagem também, ele se torna muito forte, né? Associar a sua empresa privada, ou até mesmo do órgão que você atua, a um movimento como esse, é extremamente desagradável, né? E, além do que, o prejuízo fica sempre para o final, né? Para o usuário desse serviço, que são, na verdade, os nossos cidadãos. Bom, diante de tudo isso que foi exposto aqui, eu queria que vocês dessem algum conselho aos estudantes da administração, que serão futuros administradores, para que possam desenvolver esse compliance, essa gestão de fornecedores e de contratos de forma melhor
do que talvez esteja sendo feito atualmente, e também para os profissionais da administração, para que eles possam se lançar cada vez mais nesse campo de grande importância para as organizações. Então, pode dar o seu conselho, Cleide, e depois a Natália, por gentileza. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: toda vez que a gente fala em compliance, toda vez que a gente fala em governança, ocorre sempre a associação com auditoria, né, com fiscalização, com esse tipo de coisa, né? É uma coisa bastante comum de acontecer. E o que eu posso dizer é o seguinte: toda a parte de governança e compliance, incluindo as auditorias internas e externas das empresas em geral, elas são os nossos aliados. Na verdade, eles estão aí para nos ajudar a fazer uma gestão melhor, para nos ajudar a manter todo um quadro de integridade, todo um quadro de bem-querer, todo um quadro de boas práticas. Porque se eu estou trabalhando de uma forma que pode prejudicar a mim ou a imagem da minha empresa, por que eu não posso ter uma atitude preventiva? E, na verdade, toda a parte do compliance, ela vem nessa direção, ou seja, de prevenir eventuais desvios, né, tanto do processo administrativo e operacional, quanto dos processos que envolvam todas as pessoas da organização. Uhum. Bom, a minha sugestão está bem alinhada com a da Cleide. Enfim, eu acredito que a gente tem que ter foco, né, nos riscos que a empresa ela pode estar exposta, né, com relação nos seus relacionamentos com terceiros. Então, a governança, riscos e compliance, a conformidade, elas devem atuar de maneira conjunta. E sempre mente que o compliance deve ser um parceiro de outras áreas, né? Atuar junto na parceria para poder trazer maior segurança para a organização. Então, é basicamente isso. E o conselho que eu posso dar para você que nos acompanha, estudante ou profissional da administração, é de que continue acompanhando os programas Governança em Pauta para que você possa aprender cada vez mais sobre esse assunto de grande importância. Você que é profissional da administração, fique ligado sempre naquilo que o CRA-RJ tem produzido, para que você possa crescer e se preparar para cada situação que a vida apresentou. Natália, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Josué. Foi um prazer estar aqui participando, falando de um tema tão relevante, principalmente nos dias atuais. Cleide, muito obrigado também pela sua participação. Obrigada, José, pela oportunidade de estar compartilhando aí com você e com a Natália as discussões desse assunto. Obrigada. Agradeço a você também por estar compartilhar esse assunto. Isso. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo Governança em Pauta.